A Light pediu recuperação judicial. Bora entender um pouco melhor qual é o contexto disso acontecer e o que são as consequências e as lições que a gente pode tirar disso como investidores? Olá, investidores! Meu nome é Amanda Cecília, eu sou especialista em investimentos e se esse assunto te interessa, já se inscreve aqui no canal e também me segue lá no Instagram para não perder nada. Se vocês gostam também que eu traga esses assuntos do que está acontecendo e como que a gente pode entender mais sobre os contextos de mercado, já deixa também seu like aqui no vídeo porque é muito importante para o YouTube entender a relevância desse vídeo também. Então, vamos falar um pouco mais do contexto da Light, né? A Light é a empresa de energia elétrica que ela atua ali no Rio de Janeiro, quase praticamente só na cidade do Rio de Janeiro, e ela tem a maior parte da receita dela vinda da distribuição de energia. Então, quando a gente fala de setor elétrico, às vezes a gente vai escutar que é um setor, né, dos setores mais tranquilos e mais estáveis da bolsa, mas na verdade o setor ele acaba sendo dividido em três grupos, que é a geração, a transmissão e a distribuição de energia. Então, a geração é ali, né, na hidrelétrica, é onde de fato a energia é captada e ela tem um fator ali de risco que é, pelo fato de na maior parte da nossa energia vir de hidrelétricas aqui no Brasil, né, a questão das chuvas, por exemplo. Então, se não chove, se não tem um volume suficiente de água, a geração acaba sendo comprometida. A transmissão são as empresas, né, que a gente vê ali, às vezes na estrada, grandes postes de energia. Então, são essa transmissão, a transmissão transmite a energia dessa geração, então, de onde ela é produzida para onde ela é consumida. E essa parte da transmissão, sim, que normalmente a gente fala que ela é muito estável, porque os contratos dela são muito longos, muito perenes, são corrigidos pela inflação, então é a parte mais, de fato, estável da energia elétrica, né, do setor de energia elétrica. E fora isso, a gente tem a distribuição, que é de fato a entrega, né, dessa energia quando ela chega ali da cidade, depois dessa geração, é a entrega para o consumidor final, né, para as pessoas físicas, para as casas, para as indústrias. Então, é a parte mais complicada da energia, né, do setor de energia, pelo fato de ser muito pulverizado. Então, para poder entregar energia, tem que ter um volume de cabos ali, de transmissão de energia muito grande dentro das cidades. É mais difícil de manter. Tem problemas relacionados, de fato, com essa parte da distribuição, que é lidar com o consumidor final. Especificamente, lidar com os gatos, né, que é aquele roubo de energia que acontece, né, quando fazem fios em paralelo ali para pegar a energia da rede de distribuição, mas sem de fato pagar pelo consumo dessa energia. No Brasil inteiro isso acontece, então a gente tem gato por todas as cidades, mas no Rio especificamente os dados são muito expressivos. É um volume muito grande de energia que é roubada dessa forma. E quando a gente olha ali para a formação de preço, né, da Light, né, a Light é uma empresa de energia, então ela é regulada ali pela ANEEL. E a ANEEL, ela define alguns parâmetros ali que você pode incluir de perdas dentro do seu preço mesmo de venda da energia. Então, a gente tem dois tipos de perdas, né? A perda técnica e a perda não técnica. A perda técnica é a perda de energia pela distribuição de fato. Então, à medida que a energia vai sendo distribuída, que ela vai passando ali nos cabos, ela acaba perdendo um pouco ali para o ambiente, e isso é natural e, consequentemente, isso precisa entrar também no preço ali como um custo relacionado ao negócio. Mas aí a gente também tem a perda não técnica, que não é necessariamente, aliás, que não é de forma nenhuma, na verdade, relacionada obrigatoriamente com o serviço, mas que acaba acontecendo, que são esses gatos. E então, quando se forma ali o preço, a ANEEL define algum patamar ali de perda total que a companhia de energia ela pode incluir no preço dela. E aí, no caso, a ANEEL define
que o preço, dentro do preço pode ter até 19% de perdas. Mas no caso da Light, os patamares ali de perda, tanto técnica quanto não técnica, eles ficam entre 25% e 30%. Então, é bem mais alto. E aí, o que isso quer dizer, né? Tem o lado a parte que entra no preço, quer dizer que todos os consumidores de energia que pagam a energia estão pagando também por aqueles que não pagam. Então, existe ali até um estudo da FGV que fala que 10% da conta dos moradores da cidade do Rio de Janeiro, né, da conta de luz, é por causa dessa perda não técnica. Então, é para compensar quem não paga. E tem a outra parte que é, então, se eu tenho um gasto maior do que a ANEEL permite que eu coloque na minha tarifa, quer dizer que eu tenho que assumir esse prejuízo. Então, ao longo de muitos anos, a Light ela tem acumulado prejuízo relacionado ao fato de que ela provê a energia, né? Ela faz ali a parte do serviço dela, mas ela não recebe o pagamento por isso. E no Rio de Janeiro acaba sendo mais complicado por questão de em favelas, em comunidades ali. Então, muitas vezes eles não conseguem entrar nos lugares para poder cortar a energia, que seria o de praxe, né? A operação ali seria de algum lugar que não paga ou que tem um gato, cortar esse gato, fazer com que as pessoas parem de roubar, e no caso, no Rio de Janeiro, eles têm mais dificuldade de fato poder fazer isso. Então, acaba virando um problema muito grande ali para a operação da Light. E isso quer dizer, então, que a Light tem alguns indicadores, né, operacionais da operação dela que são ruins, e isso pode atrapalhar a renovação da concessão da Light. Então, isso é um outro problema ali que ela está passando, porque a concessão da distribuição de energia ali da Light, ela termina em junho de 2026. Então, está muito próximo. E para ela renovar, ela teria que ter bons indicadores. Então, tem um receio de que ela não consiga renovar. Então, considera-se que o risco dessa empresa é maior para as pessoas emprestarem, né, para o mercado emprestar dinheiro para uma empresa assim, ela exigiria um nível de retorno maior. Então, as dívidas da Light também são altas e muitas dessas dívidas, elas vencem antes da concessão. Metade das dívidas, elas vencem até, antes do fim da concessão, né? Elas vencem até 2025. Então, ela teria que ter um volume muito importante de recursos para pagar essas dívidas, ou a alternativa seria rolar essa dívida, então estender o prazo dessas dívidas. Mas, à medida que tem esse risco de talvez ela não renovar essa concessão, né, fica mais difícil também para o credor aceitar essa renovação, essa extensão ali de prazo, por exemplo, da dívida, da renovação dessas dívidas. Fora isso, né, falando ainda das dívidas, a gente está num período de juros muito alto, então a nossa Selic está alta, a nossa inflação agora que está começando a baixar, e então todas as dívidas que a Light tem, por exemplo, indexadas ao DI, né, então às vezes eles vão lá e oferecem um CDI mais 1%, 2%, elas ficaram mais caras nesses anos que a gente está tendo uma Selic alta, né? Nossa taxa básica de juros está muito alta. Consequentemente, ela está pagando mais dívida e, por outro lado, a gente tem também a questão de que a receita dela caiu por questão de pandemia, né? O consumo de grandes clientes ele reduziu, então o consumo ali de indústrias, por exemplo, e a inadimplência aumentou, então o volume de pessoas que não estão pagando as contas também aumentou. Então a gente está tendo ali vários fatores relacionados diretamente à operação da empresa que não está ajudando ela a ter uma situação boa. E ainda piora. Ainda acontece de a Light perder uma ação judicial e ter que pagar retroativo, né, com relação a essa ação por causa de tributos, da forma como deveria, teve uma discussão sobre a forma como deveria ser cobrado esse tributo, e acabou que
a Light perdeu e ela está tendo que devolver o PIS e o COFINS que foi pago a mais para os clientes. Isso gerou uma despesa ali, né, para a Light de 374 milhões em 2021 e 1 bilhão em 2022, que foram valores, inclusive, muito maiores do que o mercado esperava, né? Do que o mercado estava precificando, mesmo sabendo que ela teria que devolver, se esperava que fosse um número menor. E aí, então, tudo isso leva à situação em que a Light está agora, que a gente tem a ação da Light caindo no último ano em 47,8% e em 5 anos acumula 67% de queda. Então, são volumes relevantes quando a gente fala para ação. E a Light é uma empresa que ela emite muitas debêntures. Então, debenture é uma forma específica ali que as empresas têm de emitir dívida para pegar dinheiro emprestado com outras empresas, com outros investidores pessoa física. Tem muito investidor pessoa física que tem as debêntures da Light. Inclusive, se você for um deles, comenta aqui embaixo para a gente saber, né, um pouco do volume de pessoas que vão estar envolvidas nessa situação, porque acaba que à medida que a empresa entra em recuperação judicial, ela vai parar de pagar, né, essas dívidas, tá ali meio congelado até se desenrolar alguma coisa ali dessa situação. E eu olhei algumas das debêntures que a Light já emitiu, e dessas que eu olhei, todas eram debêntures quirografárias. A gente tem alguns tipos diferentes de debênture, inclusive, se vocês também quiserem que a gente fale especificamente, né, entre no detalhe de como que essas debêntures funcionam, quais são os tipos que existem, comenta aqui embaixo para eu saber do seu interesse. Mas a quirografária quer dizer que ela não tem uma garantia real. Então, quem tem ali, o investidor que tem essa debênture, ele está entrando de fato como um credor que tem pouco direito ali de receber. No final, ele entra ali no final da fila dos credores, né, das pessoas, das instituições que têm direito a receber algum pagamento nessa situação. Então, vem primeiro, né, os funcionários, todos os direitos trabalhistas, todos os impostos que são devidos, alguns outros credores, para depois chegar no debenturista. Então, é possível que se tenha ali um pouco de problema para receber esse dinheiro de volta. E não é à toa que há alguns meses, poucos meses, não sei se 1, 2 meses, tinha debenture da Light sendo negociada a IPCA mais 50% ao ano. Então, assim, é quase uma rentabilidade de pirâmide, assim, né? Definitivamente seria uma rentabilidade para desconfiar. Eu acho que teve gente que não desconfiou e comprou um pouco no otimismo, né, que essa situação se resolvesse, ou enfim, sem saber mesmo qual era a situação por trás desse nível de retorno. Mas eu sempre vou bater na tecla aqui que é uma relação de risco e retorno em todas essas situações. Então, sempre que a gente tiver um retorno muito alto, a gente tem que acender uma luzinha ali para entender qual é o risco. E pode ser que para você faça sentido assumir esse risco, mas é importante você entender qual é o risco que de fato você está assumindo para optar por aceitar ou não esse nível de risco. Então, quando a gente fala dessas rendas fixas, né, que não são emitidas por instituições financeiras, né, pelos bancos, e que, consequentemente, também não tem garantia do FGC, que é aquele Fundo Garantidor de Crédito, a gente está incorrendo em riscos maiores. E para isso, né, eu em geral não acho que vale muito a pena investir nesse tipo de renda fixa, tanto debênture quanto CRIs e CRAs, esse tipo de investimento ali que você está emprestando direto para outras instituições, né, que não é uma instituição financeira. Eu considero que o nível de risco desse tipo de investimento é mais elevado e muitas vezes não vale a pena. Ele não te dá um retorno de fato tão maior do que um CDB ou uma LCI, para realmente valer a pena o risco ali que você está incorrendo, principalmente
falando de pessoa física, né? Porque quando a gente está falando de pessoa física, a gente está falando de volumes menores do que, por exemplo, um fundo de investimento. E isso quer dizer que, primeiro, a gente tem mais dificuldade em acessar informações detalhadas da empresa que está emitindo esse título de dívida, né, de renda fixa. Esse CRI, esse CRA, essa debênture. Consequentemente, também, às vezes a gente não tem a habilidade, mesmo que a gente tenha acesso às informações, a gente não tem a habilidade necessária para avaliar isso a fundo. E à medida que a gente queira sair de um papel desse tipo antes do vencimento, a tendência é que a gente perca dinheiro, assim, são perdas consideráveis normalmente no quanto vale esse título se você, como pessoa física, resolve sair, né, resolve vender de volta ali para a corretora. Quando a gente fala ali de investir por meio de fundos nesse tipo de ativo, pode ser mais interessante pelo fato de que são volumes maiores, então eles têm uma maior habilidade ali, maior capacidade de barganha, de negociação com uma outra parte que queira interesse de comprar. Então, esse tipo de ativo ali de renda fixa, eu realmente acho melhor investir por meio de fundos. Se vocês quiserem, a gente pode falar especificamente quais são esses tipos de fundos que pode valer a pena investir. Deixa aqui nos comentários que a gente fala mais no detalhe também sobre isso. E mesmo quando a gente fala ali de fundos, né, a gente tem uma série de fundos que vai sofrer essa queda, né, esse baque ali da recuperação judicial da Light, porque a Light já emitiu muitas debêntures e tem muitos fundos que possuem essas debêntures. Tem até ali um estudo da Quantum de final do ano passado, né, de dezembro de 2022, sobre quantos fundos teriam debêntures da Light, e são muitos. Então, é muito provável que alguns fundos sofram alguma queda ou tenham uma valorização, uma rentabilidade menor por causa desse baque ali da Light, mas normalmente esses fundos vão ter uma diversificação, então vai ter um percentual ali investido em Light, mas também tem outros ativos ali de renda fixa, outros ativos em geral, que vão dar uma compensada, né? E aí, mais uma vez, a gente vê a relevância de ter uma diversificação. Então, é muito importante estar atento a diversificar não só em tipos diferentes ali de renda fixa, né, e renda variável, por exemplo, se for o seu perfil, mas também na renda fixa não colocar todos os ovos na mesma cesta ali, por exemplo, a cesta da Light, porque a gente fica exposto ao risco de uma empresa específica. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se foi, deixa a sua curtida aqui no vídeo, porque é muito importante. Agora eu tô mais chique aqui, eu tô com um tripé pro meu microfone. Eu, inclusive, comentei disso lá no Instagram. Segue lá para acompanhar mais esse dia a dia. E se você tiver outras sugestões de assuntos que a gente pode trazer também, pode me mandar, tanto no Instagram, tanto aqui, que é muito legal ter o feedback de vocês. Obrigada, investidores, e até a próxima!